Por que Hayao Miyazaki ganhou o Oscar com um filme que lhe disseram já que é o último, faça como quiser? Toshio Okada explica em detalhes o motivo surpreendente e a verdadeira mensagem deixada por Miyazaki. Na verdade, o público ocidental não via Como se Vive como fantasia. O que isso tem a ver com o Oscar, e qual é o plano surpreendente que Miyazaki, aos 84 anos, está tramando? Como se Vive ganhou o prêmio de melhor animação do Oscar, mas essa categoria é votada por todos os membros da academia, um prêmio popular. Exatamente, sendo um prêmio popular de todos os membros. O que foi avaliado? Na verdade, acredito que o conteúdo e os temas foram avaliados. E o que seria isso? Acho que o tema da guerra vista pelos olhos de um menino foi transmitido. É que, na verdade, o prêmio veio de um lugar diferente do tema central que o diretor Miyazaki enfatizou. Ou seja, o que quero dizer é que, falando de Godzilla Minus One, o diretor Yamazaki está fazendo uma espécie de engano. Na verdade, ele mirou com bastante precisão no Oscar, visando avaliação internacional e bilheteria no exterior. Godzilla Minus One. O diretor Yamazaki não costuma falar muito sobre isso. Eu acho que ele fez isso intencionalmente. Em contrapartida, Como se Vive foi feito sem nenhum desse tipo de cálculo. Disseram já que é o último, faça como quiser, e acabou sendo mal interpretado no exterior. Não exatamente mal interpretado, mas houve uma certa incompreensão. Vou explicar essa incompreensão. Primeiro, como nós o vemos. Aliás, como os próprios criadores, o estúdio Ghibli, o Toshio Suzuki, o Hayao Miyazaki, veem Como se Vive. Eles veem como um novo filme do Ghibli, uma obra de Miyazaki. Mas a grande maioria dos membros de Hollywood, e não é uma categoria especial, é um prêmio popular, então com cerca de 10 mil membros. Hoje em dia, esses membros que quase nunca viram animações do Ghibli, animações de Miyazaki, votaram sem nunca ter visto as obras de Miyazaki, obras do Ghibli. Então, tirando o filtro Ghibli ou Miyazaki, como se vive, aparece para eles. Como se vive, parece para essas pessoas. Como ele aparece? Tenho uma teoria. Como a classe intelectual ocidental viu Como se Vive? O enredo. Ponto 1. A mãe do menino morre num bombardeio. O pai enriquece com negócios de guerra e casa com a irmã da esposa, a segunda esposa. Esse é o ponto 1 do enredo. Ponto 2. O menino da cidade não suporta a brutalidade do campo e se tranca em casa. Ponto 3. A mãe adotiva é levada a um outro mundo, onde ele encontra sua mãe biológica e encontra a mãe que deveria estar morta. Ponto 4. O menino rejeita o passado, a guerra, e resgata a mãe adotiva. É assim que parece. Nós, que vimos muitas obras do Ghibli, não é assim. Conectamos com as obras passadas de Miyazaki desta ou daquela forma, mas para quem não tem experiência com obras do Ghibli, ao assistir como um filme contemporâneo, como ele aparece? Aquele velho que aparece no final, dizendo o que há de belo neste mundo. Este mundo não soa como as obras do Ghibli. Como isso aparece então? O Japão estava em guerra com o mundo naquela época. Guerras aparecem bastante no início. Então o que aquele velho quer dizer é que o que aquele velho está dizendo é: o Japão que está em guerra, é assim que parece, é assim que soa. E o menino parece rejeitar isso. Esse é exatamente o mal-entendido. Um belo mal-entendido. E da maneira como parece. Ou seja, essa mãe que está morrendo. A mãe desaparecida sendo resgatada de outro mundo. Tem a estrutura de literatura juvenil ao estilo de O Talismã, de Stephen King. E é aí que as interpretações divergem. E com o Homem-Aranha, além do Aranhaverso, que não ganhou, os dubladores de Homem-Aranha ficaram irritados ou fizeram críticas. Essa história surgiu. Por que o Homem-Aranha não ganhou? Além do Aranhaverso não ganhou. Nesse contexto, faz todo sentido. Homem-Aranha, além do Aranhaverso como história geral, ao mesmo tempo pessoal, e movido por um senso de obrigação de salvar o mundo. É daí que vem todo o drama, mas em Como se Vive. Sobre como viver, como se viver.
Um menino cujo mundo familiar foi destruído se perde num outro mundo e resgata duas mães e volta para casa. É essa a história. É assim quando você compara. Ou seja, Homem-Aranha, além do Aranhaverso, mantém a estrutura dos filmes de heróis Marvel da era atual. Em contrapartida, Como se Vive pode ser uma crítica universal às guerras que ocorrem hoje no mundo. Essa estranheza, essa sensação de não encaixar bem, é como ele aparece. Essa história Sekai Kei que era comum no Japão. Miyazaki transformou num filme que reverbera no mundo. Acho que é por isso que ganhou o Oscar de melhor animação. Essa é a razão, acredito. Bem, é uma história próxima das Isekai, transferência para outro mundo. Como se vive, basicamente. Miyazaki reinterpretou algo que era muito popular no Japão. E como mencionei antes, Godzilla claramente visou estrategicamente os prêmios internacionais. Visou avaliação internacional, bilheteria internacional e ganhou o Oscar. Não foi por acaso, foi uma vitória de planejamento e execução. Desde a produção, decidiram não mostrar Godzilla matando pessoas na tela. Não mostrar cenas onde Godzilla mata diretamente pessoas. Por exemplo, não mostrar isso na tela. Pisando em Ginza, mas não mostram cadáveres. E no começo, na Ilha Odo, parece que está atacando. Mas na verdade ele só está segurando e chacoalhando. Não há nenhuma cena de esquartejar corpos como em Jurassic Park. E isso, como mencionei antes, em Godzilla Minus One, o que aparece na tela não é mostrado meticulosamente o que seria filmado. Então, desde o início, foi decidido que Godzilla não mataria pessoas. Que não mostrariam cenas de Godzilla matando. Godzilla não mata pessoas na tela. Além disso, mostram os crimes de guerra americanos. É um monstro nascido dos testes de bomba atômica americana. Mas não buscam responsabilizar os Estados Unidos pela guerra. Além disso, um homem que perdeu a família na guerra e busca recuperá-la. Um roteiro voltado para o mundo. Isso mostra que estava tudo planejado desde o início. A equipe do diretor Yamazaki lançou em Hollywood. Os números foram bons. E enquanto esperavam o início das votações do Oscar, ficaram nos Estados Unidos promovendo festas e presentes para membros da academia. Continuaram fazendo isso. Sessões especiais para membros da academia. Repetiram isso várias vezes ou mais. O que significa? Como eu disse antes, que estavam claramente de olho no prêmio. É uma pessoa que ganhou estrategicamente. Não fez nada disso. Como se vive? Em contrapartida, Como se vive, foi um soco de sorte. Não é bem a palavra certa. O público ocidental, ao contrário do público japonês, quando ouve a Ghibli, é Miyazaki, é um novo filme. Imediatamente o vê como fantasia. Na verdade, o público ocidental não vê Como se vive como fantasia. Para ver algo como fantasia no cinema ocidental, há uma regra. Deve aparecer um mago claramente definido. Um personagem que é chamado de mago aparece. E há uma explicação de que ele usa magia. Isso é magia. Isso está presente em quase todos os filmes de fantasia. Em Harry Potter, nos filmes da Disney, todos fazem isso. Isso é magia. Como não fazem isso? Como parece então? Parece uma metáfora. Não é fantasia. Parece que um menino, em sonho, vivenciou eventos e cresceu através deles. Parece que o menino leu o livro Como se Vive, teve um pesadelo. Cresceu através dele e voltou. É assim que parece, acidentalmente. Isso é muito estranho. O tipo de coisa que gerou Alice no País das Maravilhas. Só os ingleses e os japoneses fazem isso. Os ingleses adoram mistério. Os não ingleses, os ocidentais não ingleses, Como se Vive, e A Viagem de Chihiro. Por que são tão populares na Europa? Por que não os veem como fantasia, mas como metáfora? Então, Como se Vive, é um filme de metáforas, não fantasia. Quase sem irracionalidades, ou quase nenhuma. Há um pouquinho. No final, quando a mãe volta, as aves saem voando do galinheiro, a cobrindo de fezes de pássaro, e então, desaparecem de repente. Há esse estranhamento. Em A Viagem de Chihiro, quando ela volta, o tempo semanas ou meses se passaram. Esse estranhamento existe. Mas é só isso. Como não está escrito claramente como magia? Como não há um mago explícito? Para a classe intelectual ocidental, tudo parece metáfora. Parece alegoria.
Acho que é esse o motivo das avaliações tão altas. Então, o próximo filme. Qual será o próximo filme do diretor Miyazaki? Ele está trabalhando com muito entusiasmo. Incrível, não é? Quando perguntaram por que não deu coletiva de imprensa após o Oscar, Suzuki disse que Miyazaki Hayao está muito envergonhado no momento. Ele havia anunciado a aposentadoria em coletiva, e agora não tenho cara para aparecer em público, disse ele. Não tenho cara para aparecer em público, é o que dizem. Que vida interessante. E quando perguntaram por que não foi a cerimônia do Oscar? Se fosse a cerimônia do Oscar, ao subir ao palco, ele sorriria. Como homem japonês, sorrir ali é algo que jamais pode fazer. Por isso absolutamente não irei. É o que ele teria dito. Tudo isso, acho que é um velhinho absolutamente fascinante. Sobre o próximo filme. O castelo animado, o vento levanta, como se vive? Gradualmente se aproximando da própria história de Miyazaki, mas ainda há falsidades. O fato de que Miyazaki era um menino fraco quando criança, que só cuidava dos irmãos mais novos, que os pais não lhe davam muita atenção, essas histórias reais ainda não apareceram. Miyazaki Hayao, com seus 84 anos agora? O próximo filme dos seus 80 e poucos anos, em um mundo sem Isao Takahata. Que tipo de animação ele fará? Eu tinha algumas previsões. Essa é uma previsão minha de longa data. Ele vai ceder Nausicaa a Anno ou Yamazaki. Antes, a única opção era ceder a Anno Hideaki. Mas surgiu a possibilidade de ceder a Yamazaki. De ceder para o live action. A linha de ceder o anime a Anno Hideaki e o live action a Yamazaki surgiu. Além disso, se concentrar na autobiografia, ou seja, Horus, Príncipe do Sol. A história dos animadores da era em que foi feito Raid, a menina dos Alpes. Fazer isso direito. Fazer algo autobiográfico de verdade. Além disso, uma sequência de Nausicaa nos curtas do Museu Ghibli. É o que imagino que acontecerá.